Amém. Boa noite a todos. Noite. Eu espero que está gostando desse frio. Está fazendo frio por seu lado, não? Certo. O calor é necessário para trazer a chuva. Então seja que Deus traz bem logo. Amém. Amém. Abre nas suas Bíblias em Josué capítulo 6. É uma série de mensagens que a gente está pregando. Eu já preguei aqui sobre o compromisso com Deus. Eu usei como um dos trechos Mateus 22, versículos 37 e 38 e muitos outros versículos. Semana passada eu preguei sobre perdão. Nós tratamos com a responsabilidade que nós temos, porque Deus nos perdoou. Nós temos de perdoar uns aos outros. Hoje eu gostaria de tratar sobre uma pessoa bíblica chamada Acã. Quantas pessoas já ouviram desse homem bom? Homem bom? Ele fez uns erros e tudo. Mas por que essa mensagem? Nós vivemos numa época muito egocêntrica. É o que eu vejo até no trânsito. O povo sempre dirige como depois de eu, você é primeiro. Luiz, você deve enfrentar isso mais do que eu, porque talvez você ande assim não. Mas é uma coisa, todo mundo quer o que é meu. Já notou que hoje em dia que nós estamos ouvindo muito sobre direitos, sobre tolerância e tudo, mas eu não estou escutando quase nada de responsabilidade. E sabe que um direito sem responsabilidade, o que é? É anarquia. Cada pessoa fazendo o que ela quer e não fazendo o que está correto. Essa é a nossa época. E infelizmente, essa até entrou nas igrejas, entrou nas famílias, entrou nas firmas. Essa atitude, depois de eu, você é primeiro. Nós somos hoje em dia muito isolados. Eu quero o que é meu. Essa é uma atitude de criança. Não é que eu estou criticando a criança, é uma coisa de criança. Que o que é meu, o que é seu é meu também. Essa é a nossa época. Mas essa não é uma novidade. Tinha uma pessoa na Bíblia também que foi assim. Só dando um pouco história, quando Josué começou a conduzir Israel, eles atravessaram o Rio Jordão durante o tempo de cheio. Então, isso quer dizer que estava fora dos limites, lá no meio, estava fundo, perigoso. Eu estava lendo na minha Bíblia hoje, no capítulo 3, verso 17, eles atravessaram o Rio Jordão em terra seca. Quantas pessoas já pescaram durante a época seca? Quando está seca? E você andou perto das águas que normalmente tem muito água. O que acontece? O que acontece com o seu pé? Afunda naquela lama, não é? Aquela lama cheiroso, gostoso e tudo. A Bíblia ensina em capítulo 3, verso 17, que Josué passou em terra seca. Foi sequinho lá, embaixo do Jordão. E foi uma coisa que eu estava imaginando hoje. Como é que ficou? Será que onde é que o Senhor parou aquela água? Porque se parasse ao lado onde José e o povo estavam atravessando depois da arca, então a água ia subir, não ia. Ou se ele parou lá na fonte, ia demorar para parar lá embaixo. Então eu pensei, como é que fez Deus? Mas Deus não me respondeu. Então, e não vai. Mas é uma coisa que ele passou no Jordão. Uma coisa milagrosa, passando com uma parede de água sobre eles, como a que tinha atravessado no mar Vermelho.
É uma coisa extraordinária. Eu nunca vi. Eu acho que foi maravilhoso e também deu muito medo. Já pensou, será que esse gol vai cair em cima da gente? E tudo. No versos 13 a 15, começa o nosso estudo hoje à noite. Verso 13 fala: e sucedeu que, estando José perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao teu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez José assim. Olha, é um evento tão importante. Eu acredito que essa foi mesmo uma teofania. Essa teofania é um aparecimento do Senhor Jesus Cristo antes que ele nasceu e entrou neste mundo. O pastor Bilmans fala que foi um anjo do Senhor, foi o príncipe do exército e tudo. Como é que pensa que era um teofania, ou seja, Jesus Cristo? Normalmente, todas as vezes, quando um anjo apareceu diante do homem no Velho Testamento, e o homem caiu para o adorar, o que o anjo falava? Levanta-te, eu sou como você, ué. Eu sou criação de Deus. Não me adora, adora só a Deus. Aconteceu aqui? Ele aceitou a adoração. Por quê? É o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. É importante que, de novo, na escola dominical, o pastor estava ensinando sobre respeito na igreja local e tudo. O que o Senhor falou para Josué fazer, porque onde ele estava pisado era santo, ou seja, separado para Deus. O que ele mandou fazer? Tira os sapatos, coloca o pé no chão, porque onde estás é terra santa. E era terra santa também, separado para Deus, para o povo de Deus possuir. José perguntou: és tu nossos ou dos nossos inimigos? José se prostrou com o rosto em terra e adorou o Senhor Jesus Cristo. Verso 14. José perguntou: que diz meu senhor ao seu servo? Nota bem aqui, quem reconhece a santidade de Deus, quem reconhece a presença de Deus, quem está ciente da sua responsabilidade com Deus, tem uma pergunta só. Qual é a pergunta? O que o Senhor quer que eu faça? Eu estou na sua disposição. Eu quero te servir. Esse foi o caso de José. E o Senhor mandou descalçar os sapatos sobre o lugar santo. E José fez assim. Eu gostei essa. Ele obedeceu o verso 15, fala. No final, e fez José assim. Ele obedeceu. Tem muitos lugares na palavra de Deus que mostra a pessoa que realmente tem Jesus Cristo como Salvador vai obedecer ao seu Senhor. Se ele não obedecer, mostra que o Senhor Jesus Cristo realmente não é seu Salvador e muito provável nem o seu não é seu Senhor e muito provável nem o seu Salvador. A Bíblia mostra cada procedimento tem as suas consequências. Temos de entender,
Se Deus é seu Deus, se você tiver Cristo como seu Salvador, tem uma consequência. Qual é a consequência? Vida eterna. De vida eterna, no céu, não é? Mas tem mais consequências do que isso? É a consequência de viver para honrar o Senhor. Qual é 1 Coríntios 10, 31? Quer comais, quer bebais, ou façais outra, qualquer coisa, fazei tudo para o quê? A glória de Deus. Tem Cristo como Salvador, essa tem que ser o seu alvo, o seu propósito de vida. Continuando, lendo, capítulo 6, versos 1 a 5, fala assim: ora, Jericó era rigorosamente fechado por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tem dado na tua mão a Jericó, ao seu rei, aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá para baixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Veja só, Deus instruía o povo a marchar em volta da grande cidade de Jericó. Pensa bem, você é soldado. O soldado é para quê? É para guerrear, não é? Nós já vimos o Senhor com a espada nua, quer dizer o quê? Que estava fora, pronto para agir. O soldado está preparado para guerrear. E pensa bem, Deus mandou ele fazer o quê? Andar atrás dos sacerdotes. Os sacerdotes soprando nesse tubo e tudo. E os soldados andando atrás. Já pensou como eles sentiram? Eu imagino que sentiram como talvez uma pessoa completamente despreparado e sendo humilhado. E estava sendo, num certo jeito, humilhado mesmo. Por quê? Um povo orgulhoso e tudo não presta na mão de Deus. Então eles andavam o primeiro dia em volta. Tchau. Então, vamos de novo amanhã? Vamos sim. De novo. Tchau. De novo, 6 vezes. No sétimo dia, eles tinham de andar 7 vezes. Eu pensei, puxa, será que a cidade foi bem grande? 7 vezes daria um bom caminho, não daria. E Deus falou que ia gritar, que eles chegando a 7ª vez, ia gritar todo mundo com o som dos trombetas e tudo, e o muro ia cair. Dizem os escavadores e tudo, que os muros de Jericó, eles descobriram que caíram de dentro para fora. Já pensou o que Deus fez? Tirou, colocou assim, deitado, e o povo entrou sem problema. Essa cidade não poderia ser abatida por forças militares, mas Deus a deu a eles, sem sequer uma batalha. Os muros caíram, os israelitas entraram e mataram o povo perverso e se apossaram do tesouro da cidade. Tem muitas coisas no Velho Testamento que a gente fica de boca aberta. Eu não sei
qual seria a minha atitude naquele dia, como um guerreiro de Deus. Eles tinham que matar os homens guerreiros e também todo mundo, até os animais da cidade. Era uma coisa cruel, mas era uma coisa que Deus mandou fazer. Deus disse, então, que o tesouro era sagrado a ele, para eles tomar seria a maldição para eles, que eles não podiam tocar essas coisas preciosas, sagradas a Deus. Continuando no verso 17, fala assim: porém a cidade será anátema ao Senhor, ela tudo, quanto houver nela, somente a prostituta Rabi viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis nem torneis alguma coisa dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Guarda aquilo na sua mente. Será maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém, toda a prata e ouro e os vasos de metal, de ferro, são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo, sonido da buzina, gritou o povo com grande brando, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto havia na cidade, destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, o gado miúdo e ao jumento. Nota bem, Deus deu instruções em como deveria agir, até a mínima detalhe. Anda na sua frente, mata tudo. É muito desagradável para nós. Eu estava pensando sobre isso na meditação, pensando e tal, que, olha, hoje em dia não fazemos assim, não é? É ou não é? Quem acha que é? Nós não fazemos assim. Ou quantos acham que é? Nós fazemos assim. Fazemos a mesma coisa, mas em vez de usar a espada, manda uma bomba de tantos quilogramas e tudo, e cai em cima de uma cidade e mata todo mundo, até os cachorros, tudo. É a mesma coisa, guerra é assim. Mas essa foi uma guerra que Deus falou que tinha de fazer. Por quê? Por causa da perversidade da cidade. E de novo, pensando sobre isso, eu penso, por que Deus deixa o nosso mundo nesse jeito? Eu li hoje, foi um grupo de pastores que mandou uma mensagem, um pastor falou assim, interessante, hoje em dia não pode matar cachorro, não pode matar animais silvestres e tudo, mas pode matar bebê. É nosso mundo. Eu admiro que Deus não manda alguém para realmente destruir aqui. Mas a desobediência das ordens de Deus tem as suas consequências. Lembra que no início eu falei, nós estamos num mundo muito egoísta, egocêntrico, eu acho que eu falei. Nós pensamos em só nós. No exército de Israel, tinha um homem que pensou só em si. E vai ver o resultado. Agora capítulo 7, versos 1 a 5.
e transgrediram os filhos de Israel no anátema. Nota bem, quem transgrediu? Quem? Israel. Israel, o povo, todo mundo transgrediu. Não é verdade? Fala a Bíblia. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra quem? Contra Acã? Não, contra os filhos de Israel. Meus amados, nós temos que entender que nosso procedimento afeta os outros ao nosso redor. Se eu obedecer a Deus, e Deus me abençoe, os que estão no meu redor serão abençoados também. Se Deus mostrou, Deus mandado a gente fazer, e eu não obedeço, e o julgamento de Deus vem em mim, os que estão no meu redor sofrerão também. Esse que aconteceu com Israel. Eu imagino, eu estava pensando sobre isso também, parece que eu pensei muito. Mas então, vamos ter bastante para ouvir bastante que eu pensei. Mas eu estava pensando, será que Acã não pensou sobre o efeito que a sua desobediência teria sobre os outros? E vai vendo na narração que mais e mais nós podemos ver como é que sua ação danificou o povo. Continuando, verso 2: enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avim, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi, espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens espiaram a Ai, e voltaram a José e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam uns 2.000, 3.000 homens, e a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36 e perseguiram desde a porta até Sebaim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Nota bem, o que eu falei sobre o exército andando em volta de Jericó servia para quê? Para eles serem humilhados, humildes diante do Senhor, porque Deus usa o servo humilde. Não é isso que eu falei? Tudo bem. Agora, os espias foram lá, olharam e falaram: não, deixa essa, é pouca gente, manda 2.000, no máximo 3.000, e vamos tomar conta de tudo disso. Bom, José consultou os homens. José não consultou a Deus. No primeiro, Deus falou como eles iam tomar conta de Jericó. No segundo, Josué talvez pensou que não, tem experiência agora, nós sabemos como agir. E ele não consultou a Deus. E perdeu. E é uma coisa interessante, continuando aqui, verso 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse José: Senhor Deus, por que com efeito fizesse passar esse povo o Jordão? Talvez ele estava lembrando daquela terra seca. Para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer. Antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão.
Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, quem fará seu grande nome? Agora escuta o que o Senhor falou. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e transgrediram a minha aliança, que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem puseram. Pensa bem, agora nós estamos vendo o que aconteceu. Essa é a única vez que eu lembro que o Senhor mandou o povo parar de orar. Em vez de orar, ele falou: olha, tira o pecado do povo. Tem pecado no meio de vocês. Transgrediram o filho de Israel no anátema. Como sempre, havia um homem que não queria obedecer a Deus. E afetou o povo inteiro. Sabe que isso acontece na sua família? Acontece na nossa igreja? Acontece em nossa comunidade? Acontece em nossa nação. Homem que não quer servir o Senhor, afeta os que estão no seu redor. Morreram esses homens. Foram 36, eu acredito que foram. Feriram. Eu interpretei que morreram. Talvez outros que eram feridos. Por causa do pecado de Acã, Deus julgou Israel. Foram para uma segunda cidade, a fim de conquistá-la, uma cidade muito menor e muito mais fraca que Jericó. Mas eles perderam a batalha por causa do pecado de um homem. Por causa do pecado de uma pessoa só. Entretanto, Deus não os abençoou dessa vez, fugiram diante dos seus inimigos e 36 israelitas foram mortos. Josué, como qualquer líder, deve fazer durante uma hora dessas, é colocar o seu rosto no chão e orar a Deus. Procurar Deus. Deus, qual é o problema? A nossa igreja tem de orar por nossa igreja, sempre, um pelos outros, falando: Deus, qual é o problema? Se o problema está em mim, tira o problema. Eu sei que eu já orei pessoalmente em ser outro lugar, eu orei a Deus: Deus, se o problema é eu aqui, me tira, pode me matar e tudo, para que a obra de Deus pode ir para frente. Obviamente, essa não foi a solução de Deus. Eu acho que Dona Susana ficou alegre sobre isso e tudo. Mas continuando, então José rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante o Senhor. E o Senhor deu mais uma ordem. Ele falou: Israel pecou e transgrediram a minha aliança, que lhes tinha ordenado. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. E depois o Senhor falou em verso 13: levanta-te e santifica o povo. Santificar significa o quê? Separar da coisa contaminada e dedicar a coisa santa, ou seja, a Deus. Tirando do pecado, colocando a atenção em Deus e na sua vontade. Verso 16, realmente verso 20. Não, vamos começar verso 16, de capítulo 7. Então, Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fizeram chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraitas, e fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, tomou Zabdi
e fazendo chegar à sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e faz confissão perante ele, e declara-me agora que fizesse, não o ocultes. Pensa bem, todo esse processo pegou todos os homens de Israel, depois fez cada tribo passar em frente de Josué. Eu não sei a forma que Deus comunicou com Josué, mas cada tribo passou, finalmente Deus mostrou a Josué que era a tribo de Judá. Tudo bem, os outros ficaram aliviados. E depois fez família por família da casa de Judá, da tribo de Judá. E depois chegou essa família, e depois chegou e foi Acã. Eu imagino, eu estava pensando quando eu li, por que Acã, desde o início, quando Deus anunciou que tem pecado, porque ele não falou, Josué, é eu que eu sou culpado, não pune ninguém senão eu, eu pago a pena que ele tem que fazer, seria a morte, mas deixa a minha família, deixa os outros sair em paz. Mas não, ele não fez assim, ele ficou deixando o processo passar, e todo mundo sofrendo por causa do pecado. Imagina o alívio de cada tribo, de cada família que foi. Não foi nós não, e tudo. Mas mesmo assim, todo mundo sofreu. Respondeu Acã, verso 20, a Josué. Eu estou morrendo de curiosidade. Está chovendo? Porque essa também faz barulho. Então, tudo bem. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata por baixo dela. Notou o que nós já lemos antes? O que Deus falou? Onde estava esse ouro e prata? Estava embaixo do chão, não falou? Ele já falou. Deus já sabia. Sabe, do seu coração, até o que nós pensamos, o que nós fazemos, o que nós planejamos, Deus já sabe. Ele sabe o que está no seu coração. Ele sabe o que está no meu coração. Ele sabe quando eu entro no pecado, quando você entra no pecado. Ele sabe até enviar alguém que pode te ajudar, acusar, aconselhar, aliviar desse pecado, porque Deus importa com você. E ele importava com o povo de Israel. Mas Acã, ele esperou até o final. E ele sofreu. Josué, em verso 22, então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo que estava escondido na sua tenda, a prata por baixo, tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. A consequência foi o quê? A consequência foi o julgamento de Deus. Meus amados, nós pensamos que podemos escapar, mas o que nós semeamos, vamos colher. Vamos ver esses versículos nitidamente no final da mensagem. O que nós fazemos tem consequências. E não só consequências para mim, para nós, mas consequências para os que estão no nosso redor. Não pode descontar isso. Então, eu penso às vezes, eu estou doidinho,
ansioso para ver a nossa igreja crescer. Será que não tem um problema que, não é que eu estou acusando ninguém, mas será que não tem alguma coisa em nós, entre nós, em algum de nós, entre todos nós, que está impedindo esse crescimento? Porque Deus julgou a nação inteira de Israel por causa do pecado de um homem, Acã. Imagina o nosso grupo e a necessidade de cada um de nós chegar diante do Senhor e limpar as nossas vidas. Então, Josué e todo Israel, verso 24, com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram no vale de Acor, e disse José: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará nesse dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo, depois de apedrejá-los, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pela que aquele lugar se chama Vale de Acor, até o dia de hoje. Porque Israel não seria abençoado até o pecado de Acã fosse identificado e resolvido. Deus julgou. Mas o julgamento de Deus é severo mesmo. A Bíblia fala em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Não é severo? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Também poderia ser chamado severo, mas um severo bênção. É uma bênção completa, maravilhosa em tudo. As duas escolhas. Acã escolheu a morte pelo seu pecado. Josué então reuniu Israel pelas tribos e famílias e revelasse a Acã. E essa foi o final, sendo a limpeza de Israel. Depois Israel voltou e tomou conta completa de Ai. E Deus abençoou. Nós podemos, eu estou lendo ainda no Velho Testamento, hoje eu comecei no Novo. Mas no Velho Testamento você pode ver repetidas vezes que Deus julga o pecado. E sempre o povo no redor apanha. Quando eu li Jeremias, eu vi que Jeremias sofreu com o povo. Isaías sofreu com o povo. Daniel sofreu com o povo. O pecado traz consequências, não só para nós, mas para todo mundo. Vamos considerar as razões. Eu tenho 4 razões e estou terminando. Quando o pastor fala que estou terminando, pode descansar, que vai mais um pouco. Você deve resolver seu pecado por causa das consequências pessoais. Eu tenho que resolver os meus pecados por causa das consequências que eu vou sofrer. Abre, pode deixar Josué, vai para Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8. Gálatas 6, versos 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna.
O que nós semeamos, vamos ceifar. Agora Tiago 3, desculpe, Tiago, primeiro capítulo de Tiago, verso 13, 13º versículo. Ninguém sendo tentado, diga de Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria. Tiago, Acã falou, ele viu a roupa babilônica e o ouro, e ele cobiçou. Tiago fala que esse é o início do pecado. Depois, havendo concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Esse que aconteceu. Então, você deve resolver seu pecado por causa das consequências pessoais. Segundo, você deve resolver o seu pecado por causa das consequências sociais. 1 Pedro, logo depois Tiago, 1 Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12. 1 Pedro 2, 11 e 12. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Pensa bem, sociais. Esse povo vai glorificar Deus porque eles viram Cristo na sua vida, eles arrependeram-se do seu pecado e colocaram a sua fé em Cristo também. Senão, como é que ele ia glorificar o Senhor? Então, você deve resolver o seu pecado por causa das consequências pessoais, também sociais. Terceiro, você deve resolver o seu pecado por causa das consequências espirituais. 1 Timóteo, vai atrás, 1 Timóteo, capítulo 4, vamos começar no verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenado a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. E verso 6, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de vez exercita-te a ti mesmo em piedade. E verso 11, manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Pensa bem, essa é a necessidade espiritual. Você pode encorajar o seu próximo. Eu vi hoje à noite, tem um bom grupo de jovens. Vocês ficam voltando? Nós poderíamos fazer uma atividade de jovens e tudo. Seria bom demais.
fica voltando para nós. Mas sabe uma coisa? O mundo está olhando você jovem, você moça jovem, você rapaz jovem, e está vendo você como ou um jovem normal do mundo ou um jovem espiritual. Já imaginou a influência que você poderia colocar nas pessoas do seu redor? Homens, no serviço, a mesma coisa. Eu já vi testemunho, falo, olha, aquele homem, ele é diferente, ele trabalha diferente, ele cumpre a palavra, ele tem uma coisa diferente. Eu já tinha pessoas me perguntar, por que você é diferente assim? Mas não dizer esquecido e tudo. Foi porque eu tenho Cristo como meu Salvador. Ele faz a diferença em mim. O povo lá fora pode ver isso na sua vida, homem. Donas, mulheres, a mesma coisa. As vizinhos, as pessoas no seu serviço, eles podem ver Cristo na sua vida. Eles têm que ver. É sua consequência espiritual entre os outros. E só mais uma coisa. É sua escolha. É sua escolha. Eu não posso escolher para você. Se eu pudesse, eu ia escolher. Vamos orar a Deus, vamos servir o Senhor. Cada um de nós temos os nossos pecados, os nossos defeitos. Vamos corrigir os nossos defeitos. Vamos corrigir o pecado. Vamos abandonar, rejeitar o pecado. Vamos confessar o pecado diante de Deus. E vamos viver como um povo santo diante de Deus, para que Ele possa não só abençoar a minha vida, a sua vida, mas a nossa igreja inteira. Essa é a sua responsabilidade. E essa escolha que Josué fez. Em Josué 24, verso 15, fala, 14, 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, assim além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, serve ao Senhor. Escolhe hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso, a ação de Acã. Qual influência, qual resultado você quer nos queridos que estão no seu redor? Você quer a maldição, o castigo, o julgamento de Deus sobre você e os que estão no seu redor? Ou você quer a bênção de Deus sobre você e os que estão no seu redor? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E essa não é uma coisa que serve só para o pastor. Não é só uma coisa que serve para os adultos. Serve para os jovens, serve para as crianças. O nosso pecado vai influenciar os outros no nosso redor. Amém? Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela mensagem. É uma mensagem, na verdade, bem feia. Porque o homem escolheu, desobedeceu o Senhor e o seu povo foi julgado por isso. Pai, eu sei que cada pessoa, eu principalmente, já pecou, eu já pequei, e o Senhor já me corrigiu e vai me corrigir mais. Pai, eu sei que nós passamos as dificuldades, mas Pai, eu oro que cada pessoa aqui possa examinar seu próprio coração. E não só examinar o coração, mas escolher servir o Senhor junto com a sua casa. Porque
nós somos responsáveis pela bênção ou maldição do povo que nós amamos mais. Abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria que todo mundo curvasse a cabeça, fechasse os olhos, ninguém olhando. Eu não vou pedir levantar a mão, não vou pedir nada, mas eu vou pedir oração. Eu gostaria que você, diante de Deus, fala: Deus, qual é o meu problema? Tem um problema ou eu estou indo bem? Deus, eu quero ser uma bênção para as pessoas ao meu redor que eu amo. Eu quero ser uma bênção para minha esposa, para meus filhos. Eu quero ser uma bênção para meu esposo e meus filhos. Eu quero ser uma bênção para minha namorada ou meu namorado. Eu quero ser uma bênção para a nossa igreja. Pai, me ajuda. Aponta. Tem uma coisa no meu coração que está impedindo a tua bênção. Pai, ajuda que eu confesso. A Bíblia fala: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ora, agora, entre você e Deus. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra e pedimos, ó Pai, que o Senhor possa continuar a mensagem em nossos corações, pois queremos ser uma bênção para os outros no nosso redor. Ajuda, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro. Amém. Amém. Eu agradeço a paciência e tudo, e eu espero que Deus vai mesmo continuar a bênção na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé. Como é que vamos fazer? Vamos colocar as cadeiras